Olá, hoje nós vamos estudar a parábola. A parábola é uma das curvas do estudo das circunferências e cônica. É a última delas. Ela também é obtida por um corte em uma superfície cônica. Vamos acompanhar aqui a animação. Então, a etapa, você parte de uma superfície cônica e com um plano você corta paralelo à reta geratriz da superfície cônica. Se esse plano é paralelo à reta geratriz, ela vai pegar um único ramo dessa superfície cônica. E nós vamos obter, então, a curva, que é a parábola. A parábola ela possui essa aparência. Ela está presente em várias situações do nosso dia a dia. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Coloquei um arco-íris, coloquei o arco do Sambódromo no Rio de Janeiro e coloquei também uma igreja projetada pelo Niemeyer que possui várias parábolas ali representando. Vamos entender melhor essa curva. Assim como a circunferência, a elipse e a hipérbole, toda curva ela é constituída por infinitos pontos. Eu peguei aqui um ponto P qualquer para representar. Esse P vai ter a seguinte característica. Ele está à distância de um ponto fixo, um foco, e a distância de uma reta. Essas distâncias, a distância do ponto à reta D, diretriz, e a distância do ponto ao foco, serão sempre constantes, elas são iguais. Então, a parábola é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo e da reta diretriz. Vamos entender num plano cartesiano. Aqui eu tenho a reta diretriz e o foco, então a parábola, qualquer ponto da parábola vai estar à mesma distância de F e a mesma distância da reta diretriz. Observe que essa distância do ponto P à reta é sempre um segmento de reta que está perpendicular à reta diretriz. Vamos verificar aqui na animação. Qualquer ponto P que está sobre a parábola vai estar à mesma distância do foco, F, e da reta diretriz. Você pode acompanhar, ali representado de vermelho, o ponto se deslocando aí na parábola e os segmentos formados mantêm sempre a mesma distância, não importa em qual lugar esteja da parábola. Agora nós vamos conversar sobre os principais elementos, tá, de uma parábola. Então aqui a curva representada novamente no plano cartesiano. O primeiro elemento que já foi mencionado é o foco. O segundo elemento é a reta diretriz. E agora nós vamos falar do vértice. O vértice é o ponto em que a curva muda a direção. Aqui ela está descendo e depois ela começa a subir. Ela poderia estar ao contrário, subindo, aí chega até o ponto mais alto, que é o vértice, e começa a descer. Tudo bem? Vamos falar sobre o parâmetro. O parâmetro vai ser a medida do foco até a reta diretriz, representado aqui de vermelho. Esse P, esse parâmetro, ele vai ser essencial quando a gente for resolver uma equação. Então, é muito importante compreender a relação, que o parâmetro é a distância do foco até a reta diretriz. E isso vai nos dar algumas relações matemáticas. Uma relação notável é a distância do vértice ao foco, essa distância,
é metade do parâmetro, é P dividido por 2. Você pode usar assim também, que parâmetro é 2 vezes a metade da distância ao foco. Aqui na representação é bem fácil perceber isso. A distância de F a V é metade do P. Tudo bem? Uma outra relação importante de a gente perceber é que o ponto V e o ponto F, se a gente traçar uma reta passando por esses pontos, a gente vai dividir a curva exatamente no meio e os lados serão simétricos. Em algumas atividades, essa simetria a gente pode usar na resolução dos exercícios. Bom, assim como as outras curvas, a parábola ela pode estar em várias posições. No caso, a gente sempre conhece, né, quando a gente estuda uma função, a parábola com a boca para cima e com a boca para baixo. No entanto, nós não estamos falando de função, nós estamos falando de equação. Então, nós teremos a parábola com a abertura para cima, com a abertura para a direita, com a abertura para a esquerda e para baixo. Fora, ela pode estar como essa primeira, ela está no plano cartesiano, com o vértice em qualquer lugar no plano cartesiano e a reta diretriz paralela ao eixo X. Na segunda imagem, o vértice está em qualquer lugar no plano cartesiano, porém a diretriz agora está paralela ao eixo Y. Note que a abertura aí da parábola está para a direita, mas ela poderia estar para a esquerda também. Teremos ainda uma situação em que a parábola tem um vértice na origem. Quando a parábola tiver o vértice na origem, nós teremos a diretriz paralela ao eixo Y, e aí ela poderia estar virada assim ou virada assim, né, para esquerda ou para direita, e teremos a parábola com vértice na origem, com a parábola para cima ou a parábola para baixo. Então, quando a gente falar em parábola, nós vamos ter 8 situações. Vamos tentar compreender com vértice na origem, que é essa que nós estamos. Para cima, para baixo, esquerda, direita. E fora da origem, para cima, para baixo, esquerda, direita. São 8 posições que nós vamos estudar. Agora nós vamos falar da equação reduzida da parábola. Então, para escrever a equação da parábola, encontrar a sentença matemática que define, nós vamos comparar a posição do foco e do vértice. Na situação em que o vértice está na origem, como representado aqui, e o foco está acima do vértice, nós teremos a equação x² igual a 2py, em que p é o parâmetro. Agora, se o foco estivesse abaixo, a parábola estaria virada para baixo. E a sua equação ia ser x² igual a menos 2py. O que mudou de uma para outra? O menos, na situação em que está abaixo. Um outro exemplo é quando, ainda com o vértice na origem, agora a diretriz ela está paralela ao eixo Y. Então, nós também vamos verificar a posição do foco e vértice. Agora, o foco pode estar à direita ou à esquerda do vértice. Quando ele estiver à direita, a equação será y² igual a 2px, com p sendo o parâmetro. E se ele estiver à esquerda, a equação será y igual a menos 2px. A segunda imagem representa essa equação, y igual a menos 2px. O terceiro gráfico é com uma parábola fora da origem. Se a parábola está fora da origem,
nós vamos usar a informação do vértice. O foco e o vértice também pode estar, o foco pode estar acima do vértice. Nesse caso, é muito parecido com o primeiro. A equação vai ser x menos x vértice quadrado igual a 2p que multiplica y menos y vértice. E se o foco estiver abaixo, o que muda, novamente, é o sinal negativo. E a última situação, eu representei uma parábola fora da origem, o vértice fora da origem, com a diretriz paralela ao eixo y. Nesse caso, o foco está à direita ou à esquerda do vértice. Se ele estiver à direita, é o caso desse último gráfico. A equação é y menos y vértice ao quadrado igual a 2p, que multiplica x menos x vértice. E se estiver à esquerda, a equação é a mesma, só que aqui com o sinal negativo. Exemplo para entender melhor. Determine a equação da parábola representada no gráfico. A primeira coisa que eu preciso perceber é que a minha parábola, ela está centrada na origem, porque o vértice está aqui na origem. Então, eu vou fazer essa anotação. A parábola é centrada na origem. Outra coisa que eu percebo é que a reta diretriz, a reta D, ela está paralela a qual eixo? Ao eixo Y. Então, que tipo de equação que eu vou usar para resolver? Y, porque ela está paralela ao eixo Y. Y ao quadrado é igual a 2px. É essa a equação que eu vou usar para resolver. Tudo bem? Bom, eu tenho que lembrar como que eu encontro o P. Qual é a relação do P, que é o parâmetro? O parâmetro falava assim. Que a distância do vértice ao foco é igual a P sobre 2. Lembra dessa relação? Então, para eu descobrir o parâmetro, eu tenho que achar a distância do vértice ao foco. Vamos aqui, o vértice está na origem, aqui é o foco, a distância do vértice ao foco é 3. Vou substituir. 3 é igual a P sobre 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando. P é igual a 3 vezes 2. P é igual a 6. P é igual a 6. Para encontrar a equação, só falta substituir o P. Então, y ao quadrado é igual a 2 que multiplica o P, que é o parâmetro, que é 6 vezes x. Y ao quadrado é igual a 2 vezes 6, 12. 12x. E essa é a resposta. Essa é a equação dessa parábola que está representada no gráfico. Y ao quadrado igual a 12x. Assim, nós finalizamos essa aula de parábola. Essa aula é um conjunto de vídeos referente a circunferências e cônicas. Então, são ao todos 6 vídeos. O primeiro introduz o tema, falando de circunferências e cônicas de uma maneira geral. São 2 vídeos de circunferência, um falando da equação reduzida da circunferência e o outro falando da equação geral da circunferência. E depois um vídeo de elipse, um vídeo de hipérbole e esse último vídeo de parábola. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima. Obrigada.